A educação nos tempos de Jesus, que ocorreu no século I na região da Palestina, era bastante diferente da educação contemporânea. Por que era diferente? Porque aqui tem alguns aspectos importantes que eu vou estar salientando para você. A educação naquela época era uma educação familiar. A educação era, em grande parte, responsabilidade da família. Hoje é mais voltada para o Estado. Os pais naquela época, principalmente os homens, eles eram responsáveis por ensinar os seus filhos sobre a lei de Moisés. Então havia uma cultura religiosa. Moisés, as tradições práticas e religiosas também. Haviam sinagogas espalhadas e eram centros importantes de aprendizado nessas sinagogas, porque nas sinagogas as crianças aprendiam a ler, a escrever em hebraico, estudavam as escrituras e também a instrução das sinagogas era voltada apenas para a religião, mas também para a moral e para a ética. As escolas de rabinos, haviam também essas escolas que eram dirigidas por rabinos, onde os jovens podiam se aprofundar no estudo da Torá e da tradição oral. Então observe que é bem religioso. Os alunos que se destacavam poderiam se tornar discípulos de um rabino, seguindo e aprendendo diretamente com ele. Então tinha essa interação com o rabino. Havia também educação prática. O que era educação prática? Educação que incluía ensinamentos práticos. As crianças elas aprendiam ofícios, habilidades, como Jesus, na carpintaria, e que eram necessárias para a vida cotidiana. Muitas vezes, trabalhando junto com os pais e aprendendo com os pais. Havia também uma ênfase na memorização. Isso. A memorização de textos sagrados era uma prática comum. Até hoje, os judeus são bem focados nisso. Os meninos, eles, em particular, eram incentivados a memorizar partes significativas da Torá. A educação também se diferenciava por gênero. Por exemplo, a educação formal era predominantemente acessível aos meninos. As meninas já recebiam educação principalmente em casa, focando em habilidades domésticas e religiosas, para que cada um ocupasse o seu papel na sociedade. O fato é que a educação nos tempos de Jesus tinha como objetivo não apenas formar um intelectual, um pensador, mas também uma construção da identidade religiosa, cultural e que fosse essencial para a vida em sociedade, uma vida em comunidade.